Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Juliana Tenório Macedo, sou pediatra e hoje o assunto vai ser síndrome mão-pé-boca. Bom pessoal, a síndrome mão-pé-boca é uma doença viral de alta contagiosidade causada pelo vírus Coxsackie, da família dos enterovírus. Geralmente é uma doença benigna e autolimitada, durando em torno aí mais ou menos de 7 a 10 dias de doença. A transmissão dela se dá geralmente por transmissão fecal oral ou por via respiratória, através de gotículas, de secreções, de mucos ou de transmissão através de superfícies contaminadas. As principais manifestações clínicas são febre alta, que pode atingir de 38 até 40 graus, lesões vesiculares em mucosa bucal, língua, lesões aftosas, principalmente também nessa mesma região, em região de palato, causando dor de garganta, recusa na alimentação, pode ter vômitos, diarreia, há a presença também de erupções papulo-vesiculares em mãos e pés, principalmente em palma das mãos e planta dos pés, por isso o nome que se dá, síndrome mão-pé-boca. Essas mesmas lesões também podem acontecer na região de glúteo, região genital, região de cotovelo, região de tornozelo e pode acontecer também em casos mais raros na região de tronco e abdômen. Geralmente, essa doença não causa complicações, é muito raro uma complicação dessa doença, mas pode acontecer e geralmente acontece em crianças menores de 5 anos, tá? Uma das complicações que podem acontecer é a desidratação, porque a criança ela deixa de se alimentar, que é a complicação mais comum, geralmente aí necessita de internação. E também as manifestações neurológicas, como paralisia dos nervos cranianos, ataxia e até convulsões. Uma complicação importante também é a miosite, onde há a presença de dor, principalmente em ambas as panturrilhas, e dificuldade de deambulação. Outra complicação importante também é a infecção secundária dessas lesões por bactérias, principalmente estafilococo ou streptococo. Portanto, há necessidade aí de antibiótico-terapia para tratamento dessas lesões. O diagnóstico é clínico e não há necessidade de exames laboratoriais específicos para se dar o diagnóstico dessa doença. O período de incubação é de 3 a 6 dias, antes do início aí dos sintomas. O período de maior transmissão é no início desses sintomas, podendo se estender aí até 7 dias o período de transmissibilidade. Mas você pode ainda ter excreção viral por até 2 semanas, por via respiratória, e de 1 a 3 semanas por via digestiva. O tratamento da síndrome mão-pé-boca é um tratamento de suporte clínico, é um tratamento sintomático. Então, a gente vai controlar a febre, dar bastante líquido para essa criança para não deixar ela desidratar e muito repouso. Eu particularmente oriento os pais a não se preocupar em relação à comida em si, mas principalmente ao líquido. Então, se a criança estiver ingerindo líquido e estiver mamando, essa criança vai manter um nível de hidratação aí até essa doença passar. Eu sempre falo que é uma doença desagradável, que incomoda, deixa os pais preocupados. Por quê? Porque a criança realmente recusa não só porque perde o apetite, mas também porque ela sente dor ao deglutir, por conta dessas lesões orais. Por isso que
a gente vê também uma coisa que eu não falei no início do vídeo, que a criança, principalmente as crianças mais pequenininhas, elas salivam muito. Então a gente tem essa observação aí peculiar dessa clínica, que a gente observa uma salivação intensa dessa criança. É importante os pais oferecerem bastante água, suco, chás, principalmente mais frios e gelados, porque eles tendem a dar um alívio maior dessas lesões. Evitar alimentos quentes, salgados, ácidos e apimentados, porque são irritativos. E ter paciência porque é uma doença que vai passar. Se for identificado qualquer grau de desidratação, como língua seca, sonolência excessiva, choro sem lágrima, olho fundo, parou de fazer xixi por mais que 12 horas, recusa alimentar e de líquido de qualquer maneira, tem que procurar o pronto-socorro ou falar com seu pediatra. É importante também que a alimentação seja pastosa, evitar alimentos muito sólidos, porque eles também são irritativos, manter o nível adequado de higiene da casa, evitar o compartilhamento de colheres, copos, sempre lavar as mãos quando pegar a criança ou passar álcool nas mãos, álcool em gel a 70. E eu particularmente também, se tiver em fase escolar, eu afasto essa criança em torno de 5 a 7 dias para que ela não vá à escola, que é o período principalmente aí de transmissão. Bom, era isso que eu queria passar para vocês em relação à síndrome mão-pé-boca. É uma doença muito comum que a gente pega nos consultórios e nas emergências. Eu espero que essas informações cheguem ao máximo de papais e mamães para que eles fiquem mais tranquilos em relação ao que é essa doença. E em breve eu vou estar voltando aqui com outros temas para a gente estar aí fazendo esse bate-papo, tá certo? Um beijo grande para todos.